Se você está com dificuldades para fazer exercícios de trocas de calor, onde existe também a mudança de fase, ou que o calorímetro não seja ideal, essa aula é para você. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Essa é a nossa terceira aula sobre trocas de calor. Se por acaso você perdeu as duas aulas anteriores, eu vou deixar o card aqui em cima, onde você pode ver a teoria e os exercícios 1, 2 e 3. Hoje continuaremos aqui a partir do exercício 4. Vamos lá. Colocam-se 20 gramas de gelo a 0 graus Celsius em 400 gramas de água a 80 graus Celsius. Admitindo que não ocorra troca de calor com o meio externo e sabendo-se que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama e o calor específico da água é 1 caloria por grama, vezes graus Celsius, qual é a temperatura final da mistura? Pessoal, aqui tem uma diferença em relação aos exercícios anteriores. Por quê? Porque esse gelo ele está a 0 graus Celsius. Então, se eu der energia para ele, antes dele mudar de temperatura, ele vai ter que mudar de fase, vai ter que virar água líquida. Então, se eu somar aqui, ó, vou chamar essa porção de gelo de corpo 1. Então, se eu somar o calor aqui desse corpo 1 mais o calor do corpo 2, que seria a segunda porção de água, tem que dar 0. Só que esse corpo 1, ele vai ter calor sensível e calor latente. Então, ele vai ter aqui um Q mole, né? Que é o Q igual a M vezes L, certo? Então, vou colocar aqui massa desse corpo 1 vezes o L dele, mais o calor sensível, porque depois que ele mudar de fase, ele começa a mudar de temperatura. E aí o calor sensível, a gente sabe que é o Q igual a M vezes C vezes ΔT. Certo? Então, eu vou colocar aqui massa vezes calor específico, a massa do corpo 1, né? Vezes calor específico do corpo 1, vezes a variação de temperatura dele, que seria a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial aí desse corpo 1. Certo, pessoal? Lembra que T final menos T inicial é ΔT. Mas, agora o corpo 2, que seria essa segunda porção de água, ela não vai mudar de fase, porque ela vai começar a diminuir a temperatura, mas não muda. Então, aqui no caso, vai ser só calor sensível. Então, vai ser a massa dele, vezes o Czinho dele, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial desse segundo corpo. Somando tudo isso, tem que dar 0. Certo? Então, vamos lá. A massa aqui do corpo 1, quanto que vai ser? Vai ser essa massa de gelo, né? Que vai ser de, tá aqui, 20 gramas. O L desse corpo 1, no caso, é o L de fusão do gelo. Que é o calor, lembra o calor latente? Que precisa de 80 calorias para cada grama. Então, é só fazer vezes 80. Mas, agora vamos para ele mudar de temperatura. Aqui ele mudou de fase, que o M vezes L. Agora vai mudar de temperatura, M vezes C vezes ΔT. A massa é a mesma, 20, vezes o Czinho da água, que a gente sabe que é 1, está no enunciado. Aqui, pessoal, tanto o C1 quanto o C2 vai ser 1, porque tudo é água. Vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial. Qual que é a temperatura inicial? Vai ser o 0. Porque ele não mudou de fase aqui, ele não vai estar no 0 a partir do momento que ele começa a aquecer. Então, essa temperatura inicial dessa primeira porção vai ser 0. Mas, vamos lá. A massa do segundo corpo é 400. Vezes o Czinho, também é água, então é 1. Temperatura final, preciso descobrir. E a temperatura inicial dessa segunda porção é 80. Tudo isso tem que dar 0. Agora, vamos lá. 20 vezes 80. Olha só, 2 vezes 8 dá 16 e aqui 2 zeros, então 1.600. Mais 20 vezes 1, que dá 20. Vezes TF menos 0, né? Então, aqui eu já posso colocar 20 TF, porque TF menos 0 é TF. Mais 400 vezes 1, 400.
vezes TF menos 80. Certo? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a distributiva aqui em cima. No 400 vezes TF, 400 vezes menos 80. Então, eu vou fazer aqui a distributiva, certo? 400 vezes TF e 400 vezes menos 80. Então, vai ficar 1.600 mais 20 TF. Aqui mais 400 TF, né? Que é 400 vezes TF. E menos, que eu vou fazer 400 vezes menos 80. Ó, 4 vezes 8 é 32. E aqui tem 1, 2, 3 zeros. Então, 32.000. Agora, eu vou somar TF com TF, olha. 20 TF mais 400 TF dá 420 TF. E aqui, eu devo 3.200, mas eu tenho 1.600, então vai me dar menos, né? 30.400. Tudo isso igual a zero. Agora, vou pegar esse menos 30.400 e jogar do outro lado. Então, vai ficar 420 TF igual a 30.400. Positivo do outro lado. Agora, eu vou passar o 420 dividindo. Então, a temperatura final de equilíbrio vai ser 30.400 dividido por 420. Fazendo esse cálculo aí, vai dar um valor aí aproximado de 72,38 graus Celsius. Então, o que aconteceu? Eu misturei aí gelo a 0 graus Celsius com água a 80 graus Celsius. Aí, esse gelo a 0 graus Celsius teve tanto calor latente quanto calor sensível, porque ele teve que mudar de fase e depois teve que aumentar a temperatura. Já a outra porção de água só diminuiu a temperatura. Então, somando tudo isso, tem que dar zero. E aí, ao final do processo, a temperatura vai ser de 72,38 graus Celsius. Questão 5. Num calorímetro de capacidade térmica 10 calorias por grau Celsius, inicialmente a 10 graus Celsius, são colocados 200 gramas de um líquido de calor específico 0,4 calorias por grama vezes grau Celsius. Verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50 graus Celsius. Determine a temperatura inicial do líquido. Pessoal, o que tem de diferente nesse exercício? Agora o calorímetro não é mais ideal. Vai ter troca de calor do líquido com o calorímetro. Então, os dois corpos que eu tenho aqui é o calorímetro e o líquido. Então, vamos anotar num canto, para deixar bem organizado os cálculos nossos, o que é valor do calorímetro, o que é valor do líquido. E a gente precisa descobrir qual que era a temperatura inicial desse líquido. Então, vamos lá. Olha só, para o calorímetro, o que a gente vai ter? A gente tem a capacidade térmica dele. Pessoal, agora bastante atenção que a gente vai ter calor específico e capacidade térmica. Capacidade térmica é o Czão. Vai ser 10 calorias por grau Celsius, certo? A gente vai ter a temperatura final e a temperatura inicial dele. Olha só, a temperatura inicial é 10 graus Celsius. Então, é o TI do calorímetro. E a gente vai ter a temperatura final, porque aqui foi dada a temperatura de equilíbrio. Então, TF, vou colocar TF, que é igual para todo mundo, né? É de 50 graus Celsius. Então, isso daqui são os valores do calorímetro. Aí, para o líquido, os valores que foram dados, vamos anotar aqui também. É a massa, está aqui em cima, vou colocar um ml aqui, para não confundir. É de 200 gramas. Foi dado o calor específico do líquido, que é 0,4, né? Então, 0,4 calorias por grama vezes grau Celsius. Foi dada a temperatura final, mas a inicial não foi. A temperatura inicial que eu preciso descobrir. A final, a gente sabe que é a mesma lá do calorímetro, porque é de equilíbrio, que é 50 graus Celsius. E a inicial do líquido é o que a gente vai ter que calcular. Então, aqui eu tenho um bloquinho com os valores referentes ao líquido. O que eu sei? Se eu somar o calor do calorímetro
mais o calor do líquido tem que dar zero, já que um perdeu energia e outro ganhou. Mas tem um porém, aqui vai ter mudança de temperatura. Então tem calor sensível envolvido nos dois casos, tanto QC quanto QL. Só que calor sensível, o que a gente sabe? É o M vezes Czinho vezes ΔT, certo? Só que nesse caso aqui foi dado a capacidade térmica do calorímetro. O que a gente sabe? Que M vezes Czinho é o Czão. Então eu posso escrever também o calor sensível como Czão vezes ΔT. E é assim que a gente vai usar para o calorímetro, certo? Aqui, ó, essa capacidade térmica, eu vou colocar até um C aqui para saber que é o calorímetro. Então aqui eu vou ter a capacidade térmica, esse QC aqui do calorímetro vai ser a capacidade térmica dele, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial desse calorímetro. Mais, agora aqui o corpo 2, calor sensível também, só que eu posso usar o M vezes Czinho vezes ΔT, porque foi dado calor específico. Então, a massa do líquido vezes o Czinho do líquido vezes a variação de temperatura do líquido, que é a temperatura final menos a temperatura inicial dele. Tudo isso igual a zero. Vamos substituir os valores. Capacidade térmica do calorímetro é 10, vezes variação de temperatura. Temperatura final é 50, menos a inicial, que é 10. Massa do líquido, está lá embaixo, 200 gramas. Vezes Czinho do líquido. Czinho do líquido é 0,4. Temperatura final a gente sabe que é 50, menos a temperatura inicial, que é o que eu quero descobrir. Certo? Tudo isso tem que dar zero. Vamos lá. Aqui vai ficar 10 vezes 50 menos 10 dá 40. Mais. Quando eu fizer aqui 200 vezes 0,4, vai me dar 80. Vezes 50 menos temperatura inicial do líquido. Pessoal, fazendo aqui 10 vezes 40, vai me dar 400. Mais. Agora eu vou fazer a distributiva aqui do 80 com o 50 e do 80 com o menos temperatura inicial. Então, 80 vezes 50, ó, 8 vezes 5 dá 40. E depois tem dois zeros aqui, então vai ficar 4.000. Menos agora, né, porque eu vou fazer 80 vezes menos temperatura inicial, então vai ficar menos 80 temperatura inicial do líquido. Tudo isso igual a zero. Vou jogar letra para um lado, número para o outro. Mas antes, ó, dá para eu somar aqui, ó, 400 com 4.000, vai dar 4.400. E vou jogar esse menos 80 TI para o outro lado. Ele vai 80 TI positivo. Agora eu passo 80 dividindo. Então, a temperatura inicial do líquido vai ser 4.400 dividido por 80. Fazendo essa divisão, eu vou chegar em 55 graus Celsius. Então, eu coloco o líquido dentro do calorímetro, certo? E eles vão trocando calor até chegar a 50 graus Celsius. E aí, o que eu fiz? Eu descobri qual era a temperatura inicial do líquido, a temperatura que ele estava quando ele foi colocado dentro do calorímetro, que era de 55 graus Celsius. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha e não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!